Dr. Paulo Roberto de Souza, nutrólogo da nossa Dermonutro aqui da Avenida Osmar de Souza Nunes, no Pioneiros, em Balneário Camboriú. Legal, na abrangência da medicina nós vamos ter um conhecimento hoje sobre ozonioterapia, a importância e os benefícios. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson. Bom dia. Prazer estar aqui de novo. Falar um pouquinho sobre a ozonioterapia. Seja bem-vindo. O que é? Bem, primeiro eu tenho que explicar que a ozonioterapia não é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não é reconhecido? Ele é reconhecido, não é permitido pelo médico fazer a prática da ozonioterapia. Os conselhos de enfermagem, de biomedicina, de nutrição, de fisioterapia, todos os outros conselhos permitem que se faça a ozonioterapia. O conselho médico não permite. Por quê, doutor? Por vários motivos, por o conselho achar que não é uma prática que tenha comprovação científica, por trabalhos, enfim, tem várias, daí tem outros aspectos financeiros, né, enfim. Na Europa é muito utilizado, começou principalmente na Espanha, na Alemanha, em Portugal, é muito utilizado o ozônio. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda estamos em processo já passou na Câmara, passou no Senado, mas o Conselho ainda tem algumas restrições. É permitido algumas práticas como curativo com ozônio e outras, mas a ozônio em si, a ozônio endovenosa, o ozônio retal, como é utilizado, não é permitido ainda. Mas na nossa clínica nós temos uma biomédica, temos uma enfermeira. Então, quando o paciente é um paciente que a gente vê com os exames e vê que a ozônio poderia ser um bom método para ser utilizado no paciente, a gente costuma passar esse paciente para fazer uma avaliação com a biomédica e ela, então, faz o uso da ozônio. Quais são os benefícios desse método? Bom, primeiro eu gostaria de explicar disso, o que é o ozônio, né? Sim. Para muita gente que está em casa não sabe o que é ozônio. O ozônio seria o O3, nós temos o oxigênio O2 e o ozônio seria um oxigênio a mais, então seria o O3. Por exemplo, é o que dá a cor azul ao céu, por isso tem a camada de ozônio, né? Uhum. Então, e na prática seria um oxigênio a mais. Então a gente pega o ozônio medicinal, que vem do tubo de oxigênio de hospitalar normal. Esse ozônio passa por uma máquina, uma máquina muito bem feita, por sinal, até a fábrica é aqui em Balneário Camboriú, essa fábrica de ozônio. Um dos precursores é um médico que era de Curitibanos, depois de Blumenau, e depois residiu aqui em Balneário, infelizmente faleceu, mas a sua filha Letícia está dando continuidade. Já nos deu entrevista aqui, inclusive, doutora Letícia. Letícia está dando continuidade muito boa, né, nesse tipo de aperfeiçoamento da máquina e na utilização de cursos, etc. E esse ozônio, o que ele faz? Para explicar um pouquinho antes o que o nosso organismo acontece no dia a dia. A cada momento nós estamos oxidando, quer dizer, nós estamos formando radicais livres, né, só o fato de a gente estar aqui respirando, e a gente está tendo contato com várias substâncias tóxicas, de várias substâncias químicas. Essas substâncias reagindo no nosso organismo produz radical livre e isso faz com que a gente oxide. Então eu falo isso para o paciente para ele entender bem fácil. Na realidade nós estamos enferrujando, certo? E quando acontece isso com o nosso corpo de oxidação, de ferrugem, você tem vários fatores que causam doenças no nosso corpo. A oxidação dos órgãos vitais, a oxidação das células sanguíneas, a oxidação do cérebro causa várias doenças neurológicas, a oxidação da pele causa o enrugamento da pele, o envelhecimento da pele. Então todos os processos de oxidação é como se fosse uma peça qualquer aqui de metal que está enferrujando, que vai estragando no dia a dia. Só que o nosso corpo é muito bem feito e ele tem 3 sistemas antioxidantes, que é a glutationa, a superóxido mutase e a catalase. São substâncias que a gente produz naturalmente e que depende de alguns minerais, principalmente o zinco, o selênio, o cobre, o manganês, enfim, outros. N-acetilcisteína, que produz esse nosso sistema de proteção, vamos dizer assim. Portanto, é importante a gente estar bem nutrido com esses nutrientes para poder formar essa nossa defesa, que são os antioxidantes internos. Fora os nossos antioxidantes internos, a gente tem o quê?
A vitamina C, a vitamina E, resveratrol, que a gente come nos alimentos, né, nas frutas ou via oral através de suplementação. Esse nosso sistema antioxidante ele fica muito alerta. Quando existe um processo de oxidação, ele produz mais antioxidantes para antioxidar. E o que o ozônio faz? O ozônio é como se fosse lá dar um tapa de luva no nosso organismo, porque o ozônio ele é muito instável. Ele logo que ele entra, ele já se transforma em O2 novamente. Então ele só apenas dá um alerta para o nosso corpo dizendo, você está oxidando. E quando ele oxida, o nosso corpo produz mais antioxidantes. Então a grande jogada é essa, que o ozônio ele faz um processo de oxidação para que teu corpo antioxide. Reaja. Então além da antioxidação, ele também faz um processo de inflamação rápida e faz com que o ozônio faça o nosso corpo anti-inflamar. Então, quais são os sintomas dessa primeira reação, doutor? Para o nosso corpo, sim, quando faz o a gente sente? Não sente nada. Não sente. Não é dolor, não é, é indolor, é totalmente... Porque o que se faz? De que forma a gente absorve o ozônio? Daí tem várias formas de uso do ozônio, né? Ele foi muito até polêmico na época da pandemia, através do prefeito de Itajaí, até que foi um grande divulgador desse método. No Brasil, inclusive. No Brasil e no mundo, inclusive. Exato. Eu tenho amigos que estavam nos Estados Unidos, um grande empresário até local que estava nos Estados Unidos na época, e no dia ele já me mandou uma mensagem dizendo, olha, o prefeito Itajaí é um grande marqueteiro, porque ele divulgou, ele fez essa divulgação aqui, no mundo todo foi como se fosse uma brincadeira para brincar com muita gente, e na realidade ele está divulgando e ficou conhecido, as pessoas ouviram pelo menos a palavra ozônio. Eu achei bem interessante, porque na forma que ele falou, foi o uso de ozônio retal. E isso é uma prática também usada. Inclusive, continuou sendo usado depois no Marieta para vários pacientes internados em UTI, inclusive, para pacientes com Covid, com outros tipos de patologias. Então, retal é uma forma. Você introduz um pequeno cânula e introduz ozônio. O que o ozônio faz? Além de ele fazer essa antioxidação, anti-inflamação, ele também é fungicida e bactericida. Tanto é que ele é usado no Einstein, em São Paulo, ele já é usado para tratamento de feridas, de pé diabético, aquelas feridas que não cicatrizam. Então o ozônio vai ali e cicatriza. É como se fosse uma água oxigenada, não sei se vocês lembram como que funciona. Que borbulha, né? Exatamente. O que ele faz lá? Ele vai lá na bactéria, principalmente na bactéria anaeróbica, que não pode ter contato com o oxigênio. Quando recebe a água oxigenada, ele destrói a bactéria. O ozônio faz uma função mais ou menos parecida. Então, quando ele é introduzida via retal, ele faz esse processo lá e mata fungo, mata a bactéria lá na região retal. Outra forma de usar o ozônio também é via intramuscular. Então a gente faz a terapia local para fazer um processo inflamatório rápido, oxidativo, e faz com que o teu corpo reaja anti-inflamando. Então, uma articulação, na coluna, no músculo, em vários locais a gente pode usar esse ozônio para fazer esse processo de melhora da dor e da inflamação localizada em um local específico. E também é usado de forma endovenosa. Então se faz o quê? Se bota o paciente num soro, como normalmente se faz, esse paciente se retira uma quantidade de sangue, 100, 200 ml, obviamente 100 ml já é o suficiente, e se bota o ozônio em gás nesse sangue. Se mistura esse gás com o sangue fica até mais clarinho, e logo em seguida já se reintroduz esse sangue no paciente. Então, no momento que o paciente recebe o sangue ozonizado, ele recebe uma informação que está oxidando, e automaticamente ele já produz uma grande quantidade de enzimas antioxidantes. Mas, voltando a falar novamente, o paciente que vai fazer o ozônio tem que estar bem nutrido, ele não pode estar com deficiência desses minerais que eu citei anteriormente, como zinco, selênio, manganês. Então a gente tem que fazer uma avaliação prévia do paciente para ver se ele está bem nutrido para poder fazer, porque senão o ozônio vai piorar o paciente. Então é usado muito para dar energia, o paciente se sente bem, ele dá um ânimo geral. Pacientes que têm quadros de câncer, pacientes com doenças neurológicas, pacientes com quadros de dor. Para dor no joelho é bom? Dor no joelho é bom, tanto fazer via endovenosa como fazer via local, né? Quando a medicina talvez vá permitir isso, a ortopedia vai fazer muito bom uso disso, porque ele pode fazer localizado, né, no próprio local da dor.
Enfim, o ozônio tem várias funções que eu até gostaria que numa próxima oportunidade tu dissesse que a nossa biomédica, que ela que é estudiosa, estudiosa fervorosa da ozonioterapia aqui no Brasil e tal, para ela explicar com mais detalhes como funciona, porque elas que têm a propriedade de falar bem sobre esse tipo de Minha irmã é fã da ozonioterapia, minha avó Netinha é fã da ozonioterapia, meu avô Clides é fã da ozonioterapia, minha tia Keila é fã da ozonioterapia e eles fazem mesmo. Meu sogro também está fazendo ozonioterapia, minha sogra está fazendo ozonioterapia, a família já está aderindo. Eu não estou fazendo ainda, doutor. Só para te cortar, o Caleb, a ozônio no mundo todo é muito usada. Sim. No mundo todo mesmo, na Europa mesmo. E a tia da minha esposa, a Keila, ela tem o pé chato e sentia muitas dores no pé. E aí começou a fazer essa aplicação e as dores passaram. Exato. Outra aplicação muito boa, que eu recomendo até que as pessoas, aqui vai um macete para quem está em casa agora, nesse momento, que se compre, por exemplo, existe óleo de ozônio. Uhum. Então esse óleo de ozônio eu tive a felicidade de usar na minha filhinha quando ela era pequenininha, quando tinha assadura em criança. E a minha mulher é dermatologista e usou alguns cremes, não estava resolvendo, e esse ozônio ele faz a melhora da assadura em crianças, ele faz a melhora da cicatrização em pacientes que fazem cirurgia, feridas, ou para quem está em casa deixar esse óleo de ozônio, daí ele é feito geralmente em óleo de girassol, ou o tipo de óleo geralmente é girassol. Esse óleo você pode deixar em casa quando por exemplo, o Adilson, que às vezes vai fazer um churrasco lá e se queima, ou vai fazer alguma coisa lá meio desajeitada no fogão e queima o dedo, queima a mão, passa na hora o óleo de ozônio, que ele tira a dor e ele geralmente nem bolha não dá. Olha só. Então é bem interessante você ter esse óleo em casa, que ele vai te dar essa tranquilidade de... Vou ter. Paulo Roberto de Souza, médico nutrólogo de Balneário Camboriú. Dermonutro, que fica aqui no Osmar de Souza Nunes, Rua do Marambaia. Aqui, Rua do Marambaia. Olha só, o vereador Márcio Pereira disse assim: a minha mãe teve a doença chamada síndrome de Guillain-Barré, e fez a ozonioterapia. Olha, e foi bom. Que legal. Exatamente, todas as síndromes interessante, dolorosas ajudam muito. Obrigado, doutor Paulo, até a próxima. Até a próxima.